documento aqui da vacinação, como é que tá em Roraima. Ontem num grupo lá falaram que vão começar a vacinar os professores, mas eu não vi notícia nenhuma disso. Alguém tá sabendo de alguma coisa? Eu não tô sabendo de nada. Professor, pelo que eu tô sabendo, tipo, também escutei isso de vão vacinar os professores, mas também não vi notícia, mas parece que a prefeitura ela já está começando o planejamento de retorno, planejamento não, o protocolo de retorno dos professores da rede municipal, com o estudo Municipal. híbrido. Uhum. Mas só isso também, mas também não vi, não. Procurei a notícia para saber disso, mas também não tem lugar nenhum. Pois é, a vacinação em Roraima começou num ritmo legal, assim, e depois não, né? Depois foi ficando para trás, tá muito lento, né? Eu lembro que no comecinho era do... Roraima estava entre os estados com o maior índice de vacinação, e agora está entre os piores, né? Todos os estados da região norte, infelizmente, né? Estão entre os piores. Vamos começar a apresentar aqui. Se vocês ficarem sabendo de alguma coisa aí, verem alguma notícia, alguma coisa aí, me mandem no WhatsApp, por favor. Tá bom. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Essa aula de hoje e a de amanhã, a gente vai falar um pouquinho mais, assim, dentro do futebol, né, especificamente, tá bom? Trazer algumas coisas aqui como a história, né, da criação do futebol, alguns fatores importantes, né, do seu desenvolvimento, né, o surgimento do futebol no Brasil também, e depois trazer alguma coisinha de regra também, tá bom? Não todas as regras, né, mas as regras mais importantes. Aí, quinta e sexta, a gente faz a mesma coisa com o futsal, beleza? Então, essa unidade vai ser isso, né? Vai ser história, regras e uma ou outra coisa mais que for mais importante, mais relevante aí também. Coincidentemente, hoje tem jogo do Paris Saint-Germain, né, gente? Tô vendo aqui que a fotinha aqui, né? Quem vai ganhar hoje, gente? Só de curiosidade. Hein? Quem vocês acham que vai para a final? Vocês estão acompanhando? Hoje é Paris e City, né? Eu acho que Paris. Né? Tá meio apertado para eles, que eles perderam o primeiro jogo em casa, né? Mas se a gente for levar em Eu consideração também acho que eles vão ganhar o Paris Saint-Germain. Vamos ver. tem um time muito bom. Por mais que o City também tenha, tá vindo muito consistente. Eu tô interessado mesmo em amanhã aqui, ó. Esse time vai jogar aqui, ó. Amanhã é Chelsea e Real Madrid. Vamos lá. Peraí. Então, gente, o futebol, né? Ele não é novidade, né? Para ninguém, né? É o esporte disparado, de longe, o esporte mais popular do mundo, né? E na maioria dos lugares, né? Ele é extremamente popular entre os homens, né? Mas em alguns países, né? Como por exemplo os Estados Unidos, ele chega a ser até mais popular, né? Do que entre as mulheres, né? Até bem mais popular entre as mulheres, né? Do que entre os homens, né? É até engraçado. Os ingleses, né? A Inglaterra é um país que o futebol é muito forte, né? O pessoal é maluco com o futebol, né? E eles ficam brincando, né? Com os americanos em relação a isso, né? Porque, tipo assim, os dois países falam inglês, obviamente, né? Inglaterra e Estados Unidos, né? Só que o futebol na Inglaterra é futebol, né? Teoricamente, né? O futebol vem de lá, né? Teoricamente, né? A gente vai ver várias origens possíveis aí, né? E nos Estados Unidos, futebol é outra coisa, né? Futebol futebol é o futebol americano, né? Que eles falam, né? O futebol que a gente conhece aqui do Brasil é o soccer, né? Aí os ingleses fazem piada até com isso aí, né? Que eles não jogam futebol.
nos Estados Unidos, né? Eles se dizem os donos aí do futebol, né? Os ingleses. E existe alguns motivos, né, gente? O que futebol é tão popular, assim, tão legal, né? Tem alguns motivos para isso aqui. Primeiramente, tipo assim, o fato da bola ser jogada, do jogo ser jogado com os pés, né, gente? Que existe uma diferença, né? Tipo assim, o jogo com a mão, tipo o handball, tipo até o vôlei mesmo, né? O basquete, né? Tipo assim, é muito, né? Assim, ter o domínio da bola com as mãos é extremamente mais fácil do que você ter o domínio da bola com os pés, né? Devido ao fato dos dedos das mãos serem grandes, né? E aí você consegue, e você não precisar das mãos, né, para ficar em pé, né, para ficar na posição ereta, né. Então, com as mãos você consegue agarrar a bola e você consegue ter uma movimentação assim, muito mais dinâmica, né, muito melhor, né, do que com os pés, né. Então, assim, se você tá com a bola na mão, por exemplo, no basquete, assim, tem uma pessoa querendo roubar a bola, você consegue esconder, qualquer pessoa consegue esconder a bola aqui, ficar com a bola assim, né, de outro jeito, né, que mantendo a distância, né, do marcador, né, muito, vocês hão de concordar comigo que é muito mais fácil fazer isso com a mão do que com os pés, né, com os pés os pés exigem mais da habilidade da pessoa ali, né, para ter o controle da bola, né. Outra questão envolvida com o futebol é a facilidade, né, de se praticar em qualquer lugar, né, não precisa, assim, todo mundo sabe, né, que precisar mesmo, você não precisa de absolutamente nada, né, para jogar futebol, né? Visto que tem gente que joga futebol com latinha de refrigerante, com garrafa, né, com meia, com qualquer coisa, né? Se tiver uma bolinha bonitinha, então, de marca, né, que for né, de qualidade, então, aí vira a festa, né? O pessoal vai e coloca 2 chinelos ali, 2 pedras para marcar o gol, né? Qualquer lugar é lugar, né, de se jogar futebol. Então, nesse sentido, Isso é verdade. Oi? Isso é verdade. Pois é, então isso aí faz com que o esporte seja extremamente democrático, né? E outro fator, né, que faz o esporte faz com que o esporte seja bastante democrático, é esse aqui, né? Não há uma característica física que seja extremamente necessária, né, para que a pessoa consiga praticar, né? Porque se vocês forem ver, gente, a imensa maioria dos esportes aí, a pessoa tem que ser alta para jogar, né, gente? Pensa para vocês verem. Não é que precisa ser alta, mas assim, é muito mais fácil a pessoa ser alta, né? Pensa aí. São, tipo assim, é só a ginástica, né? A ginástica artística e o futebol, que você for pensar aí, e talvez a maratona, né? As corridas de maior velocidade, assim, ciclismo, né? Que você não precisa, né? Que a pessoa seja alta, né? No mais, gente, na maioria dos esportes, assim, tênis, pensa pra você ver tênis, o tanto que é mais fácil para o cara alto sacar a bola. Tanto que ele alcança a bola muito mais alta, né? E consegue golpear a bola para baixo, né? No lugar de ser em linha reta, assim, né? Basquete, vôlei, handball, assim, não precisa nem de falar, né? Então, futebol, tirando o goleiro ali, os zagueiros, né? Que aí, assim, a pessoa tem que... Goleiro, principalmente, não tem jeito, né? O cara tem que ser alto, né, gente? Não dá para me colocar no gol, né? Eu que sou baixinho, né? Então, assim, isso aí faz com que o esporte seja bastante democrático, né? Qualquer pessoa ali, qualquer tipo físico ali, a pessoa consegue, se a pessoa tiver um mínimo ali de técnica ali, a pessoa consegue se virar ali, né? Dependendo do nível do jogo, né? Obviamente, né? E aí tem uma questãozinha que é polêmica. Eu já adianto, gente, que tem chance que eu pergunte isso na prova, tá bom? Embora não é certo que eu vou perguntar, mas é porque eu já fiz essa pergunta antes, eu achei legal. É essa aqui que eu queria ouvir de vocês, os motivos. O futebol é um esporte que tem muita zebra, né, gente? Pensa pra vocês verem aí. Eu gosto de tênis, né? Assim, tênis é um esporte que eu gosto de assistir, assim. Tênis, por exemplo, quase não tem zebra. Vocês veem a final dos campeonatos aí, sempre dá Nadal, Djokovic, Federer, né? Agora tá chegando o grego lá, o outro austríaco lá. Mas, assim, é raro demais, né? Tipo assim, você vê aí. Ah, seu áudio tá ruim? Tá. Pode sair que eu te coloco de novo aí.
Mas é raro, né? Tipo assim, no tênis você vê um time ruim ganhar de um time bom, né? No basquete também não é tão comum. No vôlei não é tão comum, né? Geralmente, né, gente, o time grande vai ganhar, né? Na verdade, assim, todo esporte, né, geralmente o time melhor vai ganhar, né? Mas no futebol acontece aí, né, gente? Isso acontece aí de um Cruzeiro da vida cair pra Série B, né? Que a gente viu aí, Vasco, Botafogo, né? Acontece do time bom martelar o jogo inteirinho lá, ter 20 chutes pro gol, 80% de posse de bola e o outro time ganha de 1-0, né? Isso aí, isso aí, isso aí acontece todos os dias, praticamente, né, gente? Todo mundo sabe o que é zebra, não sabe, gente? Não precisa explicar aqui que. Na verdade, talvez precise, né? Zebra é o resultado inesperado do jogo, né, gente? Então vai jogar, por exemplo, assim, Flamengo e São Raimundo. É São Raimundo que chama o time do Roraima, né? Se eu não estou enganado. Vai jogar Flamengo e São Raimundo, né? Em Roraima. Aí todo mundo fica aí pensando, não, o Flamengo vai ganhar de 10-0, não vai ter jeito e tudo, né? Aí, não é confusão, não. Zebra é um resultado inesperado, né? Então tá todo mundo lá esperando, o Flamengo vai massacrar e tudo, São Raimundo vai lá, faz 1-0 lá e segura esse resultado até o final, ganha o jogo, né? Ganhou de 1-0. Então isso que é a zebra, né? Tá todo mundo ali esperando ali que um time considerado melhor vai vencer, né? E o time menor vai, o time não é menor, o time pior, né? Considerado pior vai lá e ganha o jogo, né? Isso aí tem várias histórias de zebra aí, né? No campeonato famosas aí, né? Tipo assim, a Grécia com um time ruim toda a vida ganhou a Eurocopa de 2004, né? Que todo mundo fala que é uma das maiores zebras da história, né? O Leicester foi campeão inglês, né? Tem pouquinho tempo aí, né? Tem 2017, talvez, 2018, 16, uma coisa dessas aí. Né? A gente já viu Paulista ser campeão da Copa do Brasil, Santo André ser campeão da Copa do Brasil. O que mais aí, gente? Tem muita coisa aí que pode acontecer, velho. O Flamengo ano passado perdeu para um time meio mais ou menos, não foi? Para a Libertadores, acho que era inesperado. O Palmeiras perdeu o Mundial lá para um time lá que ninguém achava que ia perder. Essa jogar confusão, né? Então, assim, zebra, gente, é um resultado inesperado. Às vezes o Marcelo tá falando aqui que às vezes o pessoal pensa que o jogo tá comprado, né? Às vezes pode ser mesmo, né? Mas assim, isso aí acontece do jogo mesmo aí, né, gente? E tem algumas situações aqui que eu quero que vocês sugiro guardar com carinho isso aí, porque, como eu disse, pode ser que eu pergunte isso aí na prova, tá? Alguns motivos que podem acontecer, né? Por que alguém tem algum palpite? Por que o futebol tem mais zebra que os outros esportes? Por quê? Tem alguns motivos aí que a gente pode levantar aí. Eu acho que todo esporte coletivo envolve um pouco de zebra, porque depende um pouquinho de cada um, e nem sempre o atleta está num dia bom. O fator psicológico influencia muito na hora do jogo. Então, fatores tanto psicológicos e antigamente os lugares, né, porque tinha as torcidas e afins, isso influenciava muito o psicológico, que influenciava diretamente no jogo. Quando é esporte individual, não, é você com você. Mas quando é esporte coletivo, tem muitas variantes. A Natália falou exatamente um dos fatores aí, né? Que a gente vai levantar alguns aqui, né? Um dos fatores é esse, né, gente? Tipo assim, é um esporte coletivo e um esporte coletivo. Oi, Francesca. Deixa eu fazer uma pergunta. E responder o que o senhor perguntou. O senhor vai perguntar, o senhor falou que vai cair na prova. O que vai cair na prova? É o que o senhor vai perguntar sobre o que é zebra ou os fatores que podem influenciar acontecer a zebra no futebol? Eu nem sei se vai cair na prova, gente. Eu estou só falando que talvez caia. Então, não sei. Não sei te responder isso aí, Francesca, porque eu nem sei se vai cair. Entendi. Mas assim, só voltando o que a Natália falou, tipo assim, ela falou corretamente, né, gente? O futebol é esporte coletivo, né? E mais do que isso, tipo assim, o futebol é esporte coletivo de muita gente, né? O vôlei também é coletivo, só que o vôlei são 6. Basquete são 5, né? Handball são 6 mais um, né? 6 mais o goleiro, né? Agora, o futebol são 11 pessoas, né, gente? Então, assim, se você pode estar com um time bom ali, todo mundo motivado, todo mundo num dia bom, isso acontece, né? Tem dias bons e dias ruins, né, das pessoas, né? Também, né? Todo mundo tem isso. Todo mundo ali, né, bem treinado, né, assim, pronto para ganhar o jogo, mas você precisa de um cara tá mal no jogo, às vezes você perdeu o jogo, não é isso? Então, assim, o goleiro tá num dia mal ali, o goleiro tá
brigou com a esposa, tá chateado ali, filho tá doente, pai dele tá com Covid, qualquer coisa assim, né? O cara tá com a cabeça longe do jogo ali, né? Vai lá, toma uma falhazinha, né? Tem aquele chutezinho mais ou menos ali, que era pro cara defender, o cara vai lá, porque tá num dia mal, vai, toma o gol, acabou o jogo. Às vezes é isso, o outro time não vai conseguir mais fazer o time dele não vai mais conseguir fazer o gol, por mais, né, que seja que o time dele seja de fato superior, né? Isso aí acontece, né? Isso aí é exatamente isso aí que a Natália falou, né? É o fato de você ter que depender de muita gente ao mesmo tempo, né? Você, às vezes, uma pessoa ali não tá no dia bom e o trabalho do time inteiro aí vai pro brejo, né? Acaba. Natália chamou um ponto, chamou atenção para esse ponto aí, né? Alguém tem outro palpite aí? Que também tá correto, né? Existem alguns fatores, né, gente? A mídia, professor. Oi? A mídia, pode ser a mídia também. Muitas vezes um jogador tá num momento ruim com a mídia, e aí é só pressão nele, e acaba também que influencia no time também, né? Sim, mas assim, mas esse fator aí tá correto também, assim, mas entra mais dentro do que a Natália falou, né? Continua sendo o mesmo motivo, né, que a Natália falou, né? O outro motivo que é importante, gente, são 3 motivos, eu tô lembrando 2 agora, que esse da Natália, um que eu vou falar agora, tem que lembrar do outro aí, gente. Okay? O outro motivo importante é o seguinte, gente, que é a raridade e a dificuldade de se fazer o ponto no futebol, né? Então, pensa aí pra vocês verem. O basquete é um jogo aí que não é raro, né? Até é bem comum aí, né? Os dois times fazerem mais de 100 pontos, né? O jogo ficar 120 a 105, né? Para um time, né? Vôlei tem aí, sei lá, 100 pontos aí, quase, não chega a 100, né? Mas assim, mais de 50 pontos por jogo, né? Para o time que vence, né? Até mais que isso, né? Talvez. Tênis, a mesma coisa, né? A pessoa faz 100 pontos, né? Futebol americano, os jogos terminam aí, às vezes, sei lá, o time que ganha faz 40, 50 pontos também, né? Agora, o futebol, o que acontece, gente? Futebol, às vezes, acaba quanto o jogo? Acaba 0-0, né, gente? Não é incomum o jogo acabar 0-0. Não, nenhum time fazer ponto. Não é isso, gente? Então, o que acontece? O futebol tem essa característica deliciosa, né, que a gente gosta, né, que às vezes o time tá muito melhor no jogo, né, tipo assim, tá 80% de posse de bola, né, o outro time nem pega na bola, nem encosta na bola, né, 20 finalizações no gol, bola na trave, e a bola não entra e tudo mais, assim. O outro time tem um ataquezinho, uma bobeirinha, alguém perdeu a bola lá, jogaram a bola para um cara que é corredor lá, o cara corredor passou de um, vai na linha de fundo lá, cruza pro centroavante, pum, gol. Acabou o jogo, às vezes. O outro time tava tentando fazer gol, não vai mais conseguir. Né? Já não tava conseguindo quando era 0-0, né? Quando tá perdendo, então, muito menos. Então vocês conseguem perceber, gente? É a dificuldade de se fazer o ponto no futebol. Né? É muito mais difícil fazer gol do que fazer um ponto no vôlei, do que fazer uma cesta no basquete. É infinitamente mais difícil, gente. Muito mais difícil, muito mais difícil. Então, assim, você... E o futebol tem essa mágica, né? Tipo assim, às vezes você tem que fazer muito para merecer, né? Um golzinho ali que seja, né? Você tem que insistir e batalhar pra caramba, assim, né? E o outro time vai lá e faz um gol numa jogada completamente de sorte, assim, num escanteizinho bobo lá, que o povo vai e faz... os jogadores falham, vai lá, o outro time faz o gol, né? Enquanto o time está lá buscando, batalhando, né? Com uma estratégia bem feita, os jogadores melhores não conseguem fazer o gol, porque o outro time está com 11 jogadores atrás da linha da bola ali, né? E você não consegue romper aquela barreira enorme ali, né? Então, vocês conseguem perceber, gente? A dificuldade de se fazer o ponto, né, no esporte faz com que a surpresa fique muito mais provável, né, gente? E isso é muito legal do futebol, né, gente? Isso é muito bacana, né? Porque aí, tipo assim, ao contrário dos outros esportes, quando o primeiro colocado vai jogar contra o último colocado, você não tem certeza que o time vai ganhar. E isso aqui é muito... Isso aqui é o bacana, que é legal, né? Por quê? Porque o último time, o time que está em último, o time que é pior, né? Em teoria, né? Ele pode fazer uma estratégia ali só de
Não, tipo assim, não, nós vamos jogar pelo empate. Se ficar 0x0, isso aí pra gente é vitória, tá bom demais. Arrancamos um ponto. Se a gente arrancar um pontinho aqui do time melhor aí, ó, tá? Pra gente tá bom demais. E aí bota o time inteiro lá atrás lá e o time bom mesmo, o líder do campeonato, não consegue fazer ponto. A gente vê isso aí toda hora acontecer, gente. É o que mais a gente vê acontecer no futebol, né? Então vocês conseguem perceber, gente, que a dificuldade de se fazer o ponto no futebol, no caso o gol, né? O ponto no futebol é o gol, né? É um fator que gera bastante zebra no esporte. Só um minutinho. Ficou clara essa explicação, gente? Ou não faz sentido para vocês? Para mim ficou claro, professor. Isso. Marcelo tá falando que ficou também, Natália também. Porque pensa para você ver, assim, se fosse fácil fazer o ponto, igual o basquete. Basquete é muito mais fácil, né? O time que tá jogando melhor, o time vai fazer mais pontos. Não tem jeito, entendeu? Tipo assim, se um time ficar só ali se defendendo no basquete, ele vai tomar no mínimo 60 a 10, entendeu? Porque é muito mais fácil nos outros esportes você converter um bom desempenho em pontos do que no futebol. No futebol não é assim, às vezes, né, gente? Futebol, às vezes a bola não entra, simplesmente. Isso aí é coisas que acontecem, né? Às vezes você tá ali, faz um bom trabalho e tudo ali, o goleiro tá fazendo milagre, né? Professor, também tem um fator que eu acho interessante no futebol, além dessa questão de ser mais difícil fazer o ponto, né? Porque as dimensões do futebol, tudo é grande. O campo é grande, é muita gente, tem os fatores externos, tipo vento, chuva, que influenciam no placar de uma forma geral. E ainda tem a questão do talento individual do atleta. Porque, assim, no handball, por exemplo, pela quadra ser pequena, não ter tantos fatores externos que influenciam no jogo, quando você tem um atleta habilidoso, ele consegue fazer uma boa partida de uma forma individual. No basquete é a mesma coisa. Ele tendo um talento individual, ele consegue fazer algum tipo de jogada, algumas coisas afins, que ele consegue se destacar e, às vezes, até reverter o quadro de uma partida. Mas no futebol, se tiver um bom e 10 ruim, e no outro time tiver 11 ruim, ele não consegue fazer muita coisa sozinho. Porque as dimensões são muito grandes. Tipo, a não ser aqueles coisas, tipo, muito raras, que pega a bola no meio do campo, vai lá no final e faz o gol. É muito complicado. A probabilidade é muito menor do que em outros esportes. Natália, muito obrigado, porque é exatamente isso. Eu não estava lembrando mesmo, eu estava aqui, qual que é o terceiro, gente? E é isso aí que você falou mesmo, exatamente. O que acontece, gente? Pensa no basquete, né? Vou desenvolver a fala da Natália aqui, né? No basquete, por exemplo, ali, você tem um LeBron James no time, né? Que é o melhor jogador de todos, né? Isso aí, gente, já é 20% do time, né? Basquete são 5 jogadores só. Você ter um bom no time faz muito mais diferença do que você ter um bom no futebol. Porque no futebol são 11, né? Um jogador não é nem 10% do time inteiro, né? No basquete são 20%, né? É 20%. E igual a Natália falou, você tem completamente a chance de você pôr a bola na mão do cara ali o tempo inteiro no basquete, né? Porque são só 5, né? Você consegue fazer o jogo girar em torno de uma pessoa só com mais facilidade, né? Agora, no futebol não é assim, né? No futebol é muito mais difícil um jogador excepcional fazer a diferença porque ele é um só, né? Ele é um só num campo com 22 pessoas, né? Então, assim, às vezes, claro que o cara bom vai, né, tende a fazer a diferença e tudo mais, mas não é sempre que ele vai conseguir, porque é difícil mesmo, né? Tem gente demais ali, velho. Então a gente vê o exemplo clássico aí disso aí que a Natália tá falando, é o Messi na Argentina. O Messi é o maior jogador da história, na minha opinião, na opinião de muitas pessoas aí também, né? O Messi, na minha também. Oi? Na da Franciele também? Na minha também. Para mim, ele é o melhor. Pois é. E assim, ele não tem nenhum título profissional com a Argentina. Né? Então, assim, a gente tem essa ilusão, né, no futebol, né? Ah, o jogador bom é o cara que decide. Ah, o cara não tem Copa do Mundo é porque ele não se provou e tudo assim. Mas, gente, não é assim que as coisas funcionam. Simplesmente, isso é um tipo de pensamento, assim, extremamente simplista, né, gente? Porque não depende só do cara sempre. O Messi poderia ter ganhado a Copa do Mundo se o bendito do Higuaín não perde o gol na prorrogação contra a Alemanha, né? E aí
Vocês conseguem perceber? O fato do o Higuaín ter perdido o gol vai definir quem que o Messi é? Tipo assim, o que uma coisa tem a ver com a outra, gente? Vocês conseguem perceber isso? Então, assim, o Higuaín tava 0x0, vocês lembram, né? Tava 0x0 na prorrogação da final da Copa. O Higuaín perdeu um gol cara a cara com o Neuer. E se faz o gol ali, a gente não podia ser campeão. Ué. Aí o Messi era bom pra caramba. Agora não é, né? Porque o Higuaín perdeu. Aí o Messi, o Messi não decide, né? Não tem título com a Argentina, né? Não, tipo assim, é ridículo, né, gente? É ridículo, né? Então, assim, se vocês forem ver, se você põe um time aí que só tem um Messi, você consegue colocar 3, 4 caras em torno do Messi ali, né? Hoje em dia o pessoal faz estudos de quem que... Os outros jogadores que fazem a bola chegar no craque, né? Na pessoa que decide. Evita com que a bola chegue nesses outros jogadores também, ou então marca, né, a linha de passe ali para o cara não conseguir atingir o craque do time, né? Pronto, tá. Se o outro time for só isso, não é tão difícil resolver. Assim, difícil é você jogar com um time que 11 caras são bons. Isso aí é que é difícil de fazer, né? Então é exatamente isso aí que a Natália falou, né? Eu lembrei outro ponto aqui, professor, muito interessante no futebol, é que também tem o lance da globalização, né? Porque, por exemplo, no basquete, a gente sabe que ele é muito fechado no norte-americano, a NBA, né? No caso, a maior liga. Mas o futebol não. É muito, tipo, um de cada canto, acaba misturando tudo e para o jogador, por exemplo, essa questão aí da Copa do Mundo, do Messi. Pô, o Messi joga com o pessoal que jogava na outra seleção, então eles sabem como é que o Messi joga. Sabem como marcar, sabem como fazer com que ele saia do jogo. Então é muito mais fácil você neutralizar um jogador bom de um time, um talento individual, pelo fato de que todo mundo conhece. Porque o futebol é um esporte mais praticado no mundo, digamos assim. Mais popular também, né? Você tá vendo o cara jogar todo fim de semana ali, né? É mais fácil você saber o que é, né? Isso é verdade mesmo. Copa do Mundo é que acontece de vez em quando. Aí vai uns times aí que ninguém tem nem ideia que o time é bom, vai lá e sai ganhando de todo mundo aí, né? Que é muito bonito. Exemplo de Costa Rica, professor. Oi? Exemplo de ser Costa Rica, 2010, a Copa do Mundo aqui no Brasil. Pois é, ué. Exatamente isso aí, Nico. A Costa Rica era do grupo da Inglaterra. Como é que é? Inglaterra, Itália, Uruguai. Hã? Era da Inglaterra, Uruguai e Itália. Ele ganhou dos 3. Você sabe que... Só contar um caso rapidinho aqui, gente. Porque o Nicolas tá falando aí do jogo aí da Costa Rica. E esse foi o único jogo que eu fui na Copa do Mundo. Foi Inglaterra e Costa Rica. Assim, eu gosto muito da Inglaterra, né? E tava doido pra ver a Inglaterra jogar. E ia ser no Mineirão, né? Tipo assim, pertinho de casa e tudo, né? Eu falei, eu tenho que ir num jogo com a Copa do Mundo, né, gente? Copa do Mundo aqui no Brasil, como é que eu não vou ir no jogo, né? Aí, os ingressos caros pra caramba lá, eu fui conseguir comprar só esse aí. E o jogo foi horrível, gente. Nossa, foi uma frustração. E eu tinha certeza que o jogo ia ser ruim. Porque era o terceiro jogo da primeira fase, né? A Costa Rica precisava de um empate para passar em primeiro, porque já tinha ganhado da Itália e do Uruguai. E a Inglaterra já estava desclassificada e avisou que ia com um time 100% reserva. Eu falei assim. E o jogo era 1h da tarde, né? Para completar, né? Um calor horrível, assim, na arquibancada tava difícil de ficar, eu imagino dentro do campo, lá, o calor horrível, assim. Aí, resultado, né, gente? Tragédia anunciada. É claro que o jogo ia ficar 0x0, né? É lógico, né? Um time, tipo assim, jogando 100% com as reservas, sem chance de classificar. O outro time precisando do empate para classificar em primeiro. Pronto. Um time não vai conseguir fazer gol e o outro também não vai querer fazer gol. Pronto, acabou. Jogo feio, velho. Jogo feio, 0x0 e é isso aí. A única alegria do jogo foi que o Rooney entrou no segundo tempo lá e bateu uma falta lá, quase foi gol lá e ficou nisso aí. Só isso. Jogo horrível. Pra completar, ainda tinha uns ingleses folgados pra caramba na arquibancada lá, atacaram cerveja no brasileiro, quase deu briga. Foi nada bonito, gente. Imagina uma briga aí de 30 contra 30. E você no meio lá. Nossa senhora, isso é perigoso demais, né? Mas enfim, gente, só vou retomando aqui o raciocínio, então é isso aí, né? Nós falamos aí 3 fatores, né? Primeiro, a diferença que uma pessoa num mau dia pode fazer, né, no futebol, né? Visto que são 11 pessoas, né? Então, assim, se são 11 pessoas, a chance de um só estar num dia mal, relativamente grande, né? E se essa pessoa for o goleiro, então o zagueiro, né? Isso aí, pior ainda, né? Aí, né? Então, pode ser que o time perca o grande. Nós estamos falando aqui dos motivos de ter zebra, né? Então é isso, né? Primeiro a gente falou. Segundo, é a dificuldade de se fazer o ponto, né? E desenvolveu bem essa ideia aqui. A gente passou meia hora de aula já e está nesse slide ainda. E terceiro é esse fator que a Natália trouxe aí também, né? Que é
o percentual que um jogador só representa do grupo inteiro, né? Então, como um jogador é muito pouco no meio de 22, é menos provável que ele consiga fazer a diferença pro time dele, né? Se ele for muito bom, se ele for um Messi, assim, né? Então, beleza, deixa eu ir aqui que tá atrasado já, né? Beleza, então nós falamos da zebra, né? Outra situação, né, gente, é o fato das regras elas serem mais duradouras, né, no futebol, né? Então, assim, as regras do futebol não mudam muito, né? A gente tem esporte aí que, futsal, por exemplo, infelizmente, né, gente, o que muda de regra é uma coisa impressionante, assim, né? Toda hora tem alguma mudança aí de regra do futsal, né? Então, isso aí é um outro fator também, né? O futebol é mais tradicional, né? Mais cascudo ali, né? Você não consegue fazer essa mudança de regra fácil, né? Então, vou falar aqui rapidamente, aqui, gente, em relação à origem do... Peraí, só ver um negócio aqui, peraí. Eu queria mostrar para vocês o livro que tem isso aí, caso vocês precisem. Peraí, um segundinho que é importante. Peraí. Pronto, aqui, ó. Esse livro aqui, gente, chama atenção aqui rapidinho, aqui, ó. Eu até falei desse livro aqui, eu mostrei uma foto desse livro aí para vocês, mandei lá no WhatsApp, né? Eu coloquei lá no slide da aula e tudo, que é da aula de gênero, que esse capítulo é excelente de gênero, né? Mas esse livro aqui também ele tem um capítulo sobre a história do futebol, tá? Que é muito do que eu vou falar aqui com vocês. Então, assim, esse livro aqui é bom, tá, gente? E eu conheço uma das autores do capítulo de gênero lá, que eu comentei com vocês, e ela vai fazer uma doação para a nossa biblioteca. Então, quando eu conseguir pegar esse livro com ela aí, saibam que esse livro aí vai estar presente na biblioteca, e caso vocês precisem disso aí, né, no futuro. Então, beleza. A história do futebol, né, assim, existem vários jogos, né, que possivelmente poderiam ser a origem do futebol, tá, gente? Ao longo, assim, de várias épocas diferentes. E, assim, e não existe um consenso entre os historiadores de qual desses jogos é, de fato, o precursor do futebol. Por quê? Porque tem alguns jogos que não tem, assim, umas características, assim, tão próprias, assim, para você poder indicar que, de fato, aquilo ali era futebol, né? Não existe um consenso em relação a isso, né? E existem... A gente vai ver alguns exemplos aqui de jogos, né, que podem ter sido precursores do futebol, né, ao longo do mundo inteiro. Aqui, um dos mais famosos que se fala, né, nessa literatura, né, de história do futebol, né, é esse jogo aqui, chamado de Tsu-Chu, né, na China. Ele data de mais de 4.000 anos atrás, né, vocês veem aqui, 2197 a.C., então, assim, é extremamente antigo, né, esse jogo. E ele tinha curiosidade que ele era jogado inicialmente com o crânio dos inimigos. Vocês veem né? Tem muitas coisas pitorescas aí nessas histórias aí, gente. Era jogado com os crânios dos inimigos, né? E depois também depois passou a ser jogado com bolas de couro. Então, nesse jogo aqui, né? Haviam 2 equipes de 8 jogadores, né? A bola também era jogada de pé em pé, só que a bola não podia cair no chão, né? Era como se fosse um controlinho, assim, né? Não sei se joga controlinho, acho que sim, né? Talvez tenha outro nome, né? Em Roraima. E aí a bola tinha que ser, né, conduzida dessa forma, sem cair no chão, né? Até o gol. Outro jogo que pode ser origem de futebol também, esse aqui mais recente, mas ainda assim muito antigo, no ano de 600 depois de Cristo, é esse jogo chamado Kemari, né, praticado no Japão. Nesse jogo a bola tinha que ser chutada, né, entre 2 árvores, né? Também tinha também tinha esse formato, né, de 8 jogadores contra 8 jogadores. E esse tipo de jogo ele fazia parte, né, de uma celebração religiosa, né, no qual a bola representava o sol. Essa foto aqui, gente, é de um lugar extremamente famoso na Itália, tá? Isso aqui é na cidade de Florença. Essa igreja aqui é muito famosa, esse lugar aqui é muito famoso, né, na Itália. E essa aqui é uma das origens mais famosas, né, do futebol, né, que é esse jogo chamado aqui Calcio Fiorentino. O campeonato italiano até hoje, quem é fã de futebol aí, né, que acompanha futebol internacional, sabe, né,
que o campeonato italiano é chamado de Calcio, até hoje, né? Calcio Série A, se não me engano, né? Mas é Calcio, né? E tá aqui Fiorentino, é porque era na cidade de Florença, né? Então, assim, era uma grande festa, né? Esse jogo aqui, em frente à igreja aqui, bonitinho, era praticado em praças públicas, no caso aqui, essa praça aqui, né, na cidade de Florença, também tinha essa origem, né, de se levar, essa ideia, né, de se levar, fazer com que a bola atravessasse 2 postes, né, igual acontece até hoje. Poderia haver até 27 jogadores para cada equipe, então vocês veem que ficava extremamente cheio, né, o campo de jogo, né? Mas o número de jogadores dependia, né, do tamanho do campo, não era necessariamente 27 jogadores, né? E os gols ficavam nos extremos, né, da praça. Essa foto aqui é bastante famosa, vocês pesquisarem isso aí, origens do Calcio Fiorentino, vocês vão ver alguns desenhos, né, outras fotos, né, tem em relação a esse evento aqui, que desde dessa época já era bastante popular, né? Vocês veem a quantidade de pessoas aí. Agora, chegando, né, ao país que se diz, né, ser originário do futebol, né, a Inglaterra, esse jogo aqui é bastante curioso, gente, que esse jogo era jogado de uma cidade contra outra cidade, né? Então, assim, o gol era como se fosse um rouba-bandeira, né? O gol era representado por levar a bola de uma cidade até outra. E as equipes, né, chegavam a ter 1.500 jogadores, né? E era, inclusive, permitido o uso de armas, né, nesse esporte aí, né? Então, assim, o jogo era sair bicando a bola, né, até que a bola atingisse a outra cidade, né? Então, vocês pensam aí, vai jogar Boa Vista contra uma cidade próxima aí, que eu não sei qual cidade que a gente tem mais próxima de Boa Vista aí, né? Ganha quem conseguir levar a bola na cidade do outro, né? E o jogo durava horas, né? E tinha, na verdade, assim, durava mais de um dia, né? O jogo começava no sábado e terminava no domingo antes da missa, né? Então, assim, é umas coisas engraçadas, né? Tipo assim, você pode usar foice e bastão, né? Bater no seu, na outra pessoa ali à vontade ali, mas a missa você tem que ir, né? Que isso aí que é importante. Fora da missa ali, tudo vale tudo, né? E os jogos, obviamente, né, terminavam sempre, né, em 0-0, 1-0, né, devido à enorme dificuldade de você, né, fazer gol numa circunstância dessa aí, né? E esse jogo era praticado ali, né, na época entre 1400 e 1642. Então, gente, o futebol, assim, da maneira que a gente conhece, mais assim, né, o jogado, o Edilson tá rindo aqui, né? Era uma guerra, é isso mesmo, era uma loucura. O futebol, né, gente, da maneira que a gente conhece um pouco mais, assim, ele, de fato, ele surgiu ele surgiu na Inglaterra, né? Então, em 1863, né, né, foi uma data importante aí, né, para isso aí, né? 11 representantes de clubes e universidades, né, fizeram uma reunião em Londres, né, na Inglaterra, né? E estabeleceram algumas regras, né? Então, assim, foi proibido inicialmente ali o uso das mãos, né? Então, assim, só o goleiro poderia pegar a bola com as mãos, né? Que por si só aí, né, gente, já deixa o negócio mais parecido com o futebol, né? Eu vou mostrar aqui algumas imagens de formações táticas para vocês vão perceber aqui a tendência, gente, que existia desde sempre para que antes, né, tipo assim, haviam muitos atacantes no time, esse time, essa formação que a gente está vendo aqui, tinha 8 atacantes, né? E poucos defensores e poucos jogadores de meio de campo também, né? E a tendência, né, ao longo de todo, né, os tempos assim, é de que o número de atacantes vá diminuindo, né, para aumentar tanto os jogadores na defesa, né, quanto principalmente os jogadores no meio de campo também, né? Até que hoje à tarde vocês vão ver o Manchester City jogando, muito possivelmente sem atacante, né? Com alguns jogadores de meio de campo, né, variando ali na posição de atacante. O Chelsea provavelmente amanhã vai jogar da mesma forma também, né? Tipo assim, não tem aquela pessoa que fica só ali na frente, eles vão tentar compor o meio de campo ali, né? Tentar dar uma superioridade numérica ali no meio de campo. E essa é uma tendência, né, desde épocas remotas até hoje, né? Irem diminuindo o número de atacantes.
Então, assim, isso aqui, né, é uma formação dessa época, né? De uma formação do futebol, né? Já tinham 11, né, jogadores apenas, né? 1863. Então, algumas regras importantes aqui no futebol, né? Eu coloquei ali 1863, mas na verdade, aqui, eu acho que em 1863 nenhum jogador poderia usar, né? Poderia fazer o uso das mãos, né? Para jogar. Em 1871 estabeleceu-se que o goleiro apenas poderia colocar a bola nas mãos, né? Dentro de sua área. Então, 1871. Em 1875 estipulou-se a duração, né, de jogo, que permanece até hoje, né, de 90 minutos. Em 1891 foi criada a regra do pênalti, né? E em 1907, né, foi criada a regra do impedimento, gente. E essa regra do impedimento aí é uma regra que a gente vai ver com bastante carinho. Acredito que não hoje, mas na próxima aula, né, que a gente vai falar das regras, né? A gente vai ver a importância que é para o jogo, né, a regra do impedimento. Então, vocês veem aqui a tendência que eu estou falando com vocês, né? Já em 1870, né, comparado com aquela primeira formação que eu mostrei para vocês, né? Já temos mais um jogador de defesa aqui, né? Em 1871, né, o registro de algum time que eles pegaram aqui, já houve o ganho de um jogador de meio de campo, não é isso? Então, assim, em menos de 10 anos, né, o ataque de 8 pessoas, né, já passou a ter 6 pessoas apenas, né? Já teve uma perda aí de 2 pessoas. Então, alguns fatos aqui históricos importantes também, gente, outros fatos históricos importantes. O primeiro, isso aqui né, geralmente é perguntado por aí, né, um fato bastante famoso, que foi o primeiro jogo entre seleções que aconteceu, né? Então, em 1872, aconteceu aqui o primeiro jogo entre Inglaterra e Escócia, em Glasgow. Em 1863, houve a criação da Football Association na Inglaterra também. 1873, a fundação, né? Vocês veem aí que a Inglaterra é o país, né? Que é pioneiro, assim, na organização do jogo, né, gente? Assim, das principais regras, né? Da formação das confederações, os primeiros jogos, né, internacionais, jogos entre clubes, né? Os clubes mais antigos do mundo, né? Assim, os clubes do Brasil, os mais antigos, eles têm 100 anos ou um pouquinho mais de 100 anos, né, gente? Os da Inglaterra já são um pouquinho mais velhos, assim, né? Tipo assim, a gente já tem time na Inglaterra aí que é do século XIX, né? Tipo assim, de 1880, 1890, né? A gente já tem, né? No Brasil, os clubes, né, já são mais do século XX, né? Os mais antigos, né? 1875 estipulou-se o uso dos travessões, né, para substituir o barbante, que antes era utilizado. 1878, o uso do apito pelo árbitro, né? Então o árbitro passa a atuar dentro do campo, né? Antes ele ficava na plateia. 1872, o lateral passa a ser cobrado com as mãos. Vocês veem que são regras aí que são bastante comuns para a gente hoje aí, né? E vocês veem que as regras já foram criadas há muito tempo e elas permaneceram, né, gente? Até hoje, né? E em 1883, né, foi proposto, né, e utilizado, né, o sistema clássico do futebol, né, que é a formação tática clássica do futebol, que a gente vai ver aqui, né, que a primeira é essa aqui, de 1883, né, na qual você tinha aqui 2 jogadores de defesa, né, sendo que um desses jogadores ficava um pouquinho mais plantado, um pouquinho mais fixo, né, já houve, né, o ganho de mais um jogador de meio de campo, né, então você tinha 3 médios, né, sendo que esse jogador do meio aqui era o jogador mais habilidoso do time, né? E o time jogava ali com 5 atacantes, né? E esse foi o formato, né? A formação tática, né? A qual o futebol chegou aqui no Brasil, né? A qual o futebol nos foi apresentado, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, o que nós temos aqui ainda, para eu saber o que eu vou falar hoje, o que eu vou falar amanhã. Peraí. Boa, Brasil. Tá. Beleza. Só mais 2 slides aqui, depois a gente começa, deixa para falar do impedimento, né? Porque impedimento já tem a ver com regra, né, gente?
Amanhã a gente explica o impedimento direitinho, a importância, o que é o impedimento, né? Que não é uma regra tão clara assim, né? E o que significou em termos táticos, né? Então, o futebol no Brasil, né? Ele chegou aqui no Brasil no fim do século XIX, né? Ou seja, lá para os anos 1800 e bordoada, né? 1890, né? Mais ou menos. E que era um período, né, na qual a colônia inglesa, né, era bastante numerosa aqui no Brasil, né? E a pessoa, né, que é considerada, né, como a pioneira, né, a pessoa que trouxe o futebol para o Brasil, né, isso aí é bastante reconhecido, né, esse cara aqui que se chama Charles Miller, né? O Charles Miller, ele era paulista, né? Só que ele era filho o pai dele era inglês e a mãe dele era brasileira, né? Ele era paulista e ele foi estudar na Inglaterra, né, por um tempo, né? E lá na Inglaterra ele aprendeu, né? Viu a galera toda jogando futebol, né? Viu aquela coisa legal, né? E gostou e teve a ideia, né? Tipo assim, pô, galera lá no Brasil tem que saber que tem que conhecer esse esporte aqui, velho, né? Aí ele voltou ao Brasil em 1894, né? Trazendo aí tudo, né? Trazendo tudo que era necessário aí, né? Para se jogar futebol, né? Todo empolgado, né? Para apresentar para a galera aqui. Então, em 1898, né, o próprio Charles Miller, né, ajudou na fundação desse clube aqui, que é o São Paulo Athletic Club, né? Em 1896, a Universidade Mackenzie formou o primeiro time que era formado apenas por jogadores brasileiros. Em 1889 já houve, né, a criação do Esporte Clube Internacional, que, salvo engano, é o clube, né, dos considerados clubes mais famosos do Brasil, o Internacional acho que é o mais antigo. Na verdade, eu preciso saber se eu estou na dúvida se esse Esporte Clube Internacional aqui é o Inter de Porto Alegre. Eu vou conferir, amanhã eu trago essa informação conferida para vocês. E em 1900, né, houve a fundação do Clube Atlético Paulistano, né, que futuramente, né, viria a se tornar o São Paulo Futebol Clube do Morumbi. Agora, em relação, gente, às Copas do Mundo, né, as histórias das Copas do Mundo, né? A FIFA foi criada em 1904, né? Inclusive, gente, em 2004 houve um jogo bastante interessante, em comemoração, obviamente, né, aos 100 anos da FIFA, né, em 2004. Foi muito legal esse jogo aí, foi entre... Eu não sei se tem foto desse jogo aqui. Depois eu vou ver se eu trago para vocês aí, então vocês podem pesquisar no Google aí. 2004, Brasil e França, né? Brasil e França eram os últimos dois campeões mundiais, né? A França em 98, Brasil em 2002, né? Os dois com, assim, equipes fenomenais, né? Só com jogadores, vários jogadores já tinham sido o melhor jogador do mundo, né? E eles fizeram um amistoso, né, em comemoração aos 100 anos da FIFA, né? No primeiro tempo, eles jogaram com os uniformes clássicos, né? Tipo assim, foi bem legal, assim, tipo assim, eles jogavam com camisa de botão, assim, que era né, o uniforme que eles jogavam, né, antigamente mesmo, né? Nessa época, né, de criação da FIFA, né? E no segundo tempo eles jogavam com o uniforme, né? Os uniformes da Nike, né? Que são, na verdade, acho que a França é da Adidas, né? Acho, mas Nike e Adidas, né? Os uniformes atuais, né? Da época. E foi um jogaço, gente. Depois vocês procurem na internet alguma coisa sobre esse jogo aí. Foi um fato bastante interessante, né? E desde que a FIFA foi criada, né? Em 1904, né? Havia a ideia, né? A intenção, né? De se criar um campeonato mundial, né? Entre seleções, né? Do mundo. E essa ideia ela foi um pouco adiada, visto que a Olimpíada já fazia isso, né? Já havia nas Olimpíadas, né, um campeonato entre as seleções, né? E aí, em 1913, né, a FIFA, né, ela aceitou que os Jogos Olímpicos, né, como sendo o seu campeonato mundial, né, de futebol, né? Já que esses jogos entre seleções já aconteciam, né, desde 1908, né, nas Olimpíadas. Mas aí, em 1929, né, o Jules Rimet é o nome também, gente, da primeira taça, né, de Copa do Mundo, né? Vocês veem aí que o Brasil campeão de 70, né, com o Carlos Alberto Torres, né? Vocês veem que a taça do mundo era outra taça, né? Não era a taça bonitinha, né, que a gente aquela taça redonda, né, que a gente tem hoje, né?
Então, essa taça primeira, né, era chamada de Jules Rimet, em homenagem, né, a essa pessoa aqui que fundou, né, que foi o criador das Copas do Mundo, né? Essa taça dizem que foi roubada e derretida, foi uma palhaçada danada, né? Porque ela ficou sob posse do Brasil, né? O Brasil ganhou a Copa do Mundo 3 vezes e teve o direito de ter a posse definitiva, né, da Jules Rimet. E aí roubaram. Infelizmente. Roubaram e derreteram para vender, né? Nossa Senhora, nem para manter a taça do jeito que era, né? Então, né, de 1930 a 2018, né, aconteceram 21 Copas, né, realizadas sempre de 4 em 4 anos, né? Sendo que entre 1942 e 1946, os jogos não foram realizados, né? Em razão da Segunda Guerra Mundial. Então, para esse primeiro campeonato aqui, Uruguai, Itália, Holanda, Espanha e Hungria, eles se candidataram, né, para ser a sede do torneio, né? E o Uruguai, né, venceu, né, teve a honra de ser a primeira sede de Copa do Mundo, devido à sua relevância futebolística, né? Que já tinha sido campeão olímpico, né, em 1924 e 1928, né? E também devido às comemorações de 100 anos da independência do Uruguai. Há pouco tempo atrás passou no Esporte Espetacular, gente, uma reportagem sobre o local no qual aconteceu o primeiro jogo da história das Copas do Mundo. E assim, uma tristeza danada, porque o estádio foi demolido e ninguém nem sabe, os moradores que lá moram hoje nem sabiam que tinha Copa do Mundo lá. Não tinha nem ideia de que tinha acontecido essa história, né? O pessoal, tipo assim, eles foram na casa da pessoa, que a pessoa mora aonde ficava o gol, né? Exatamente onde foi. A pessoa mora no exato lugar onde foi feito o primeiro gol da história da Copa do Mundo e a pessoa não sabia que isso aí tinha acontecido lá. Então, assim, é triste, né? Como é que as nossas memórias, elas não são valorizadas, né? Como é que a história não é valorizada. Ô, gente, eu faço. Eu adoro Copa do Mundo, né? Copa do Mundo é uma das coisas que eu mais gosto. Modéstia à parte, né? Eu dou uma aula de Copa do Mundo que eu acho muito legal, assim, que eu acho bastante interessante. Eu, assim, consigo incluir bastantes fatos históricos, né? Relacionados com algumas Copas do Mundo, né? Com alguns eventos importantes que aconteceram, né? Não há tempo na disciplina, né? Para que eu, né? Assim, ministre essa mesma aula para vocês. Eu não sei se é preciso, na verdade, também, né? Mas eu posso disponibilizar os slides para vocês, tá, gente? Assim, os slides meio que dizem por si só, né? Que vocês conseguem olhar o slide e entender mais ou menos o que foi falado. Depois eu posso disponibilizar aí para vocês aí, se vocês quiserem usar depois em suas aulas aí, vocês podem ficar à vontade. E também lá no canal do YouTube, lá, essa aula tá disponível lá, tá? Na outra pasta, né? Na pasta lá da disciplina de licenciatura, né? Do ensino médio. Se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade para olhar lá também. Beleza, gente? Então amanhã eu vou começar a aula lá falando da regra de impedimento, depois falar só das regras principais, né, do futebol e talvez trazer uma ou outra questão histórica importante aí também. Tá bom? Por hoje é só. Tá bom.